A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa TV Igreja Batista Missionária em São Martim. Hoje com o quadro Aos Pés da Cruz. Aqui você terá louvor, ministração, adoração, bate-papo e muito mais. Fique conosco e confira. Sejam bem-vindos! O quadro Aos Pés da Cruz de hoje terá como tema o início. Mas que início é este? Início da criação? Não. Início da nossa congregação Batista Missionária em São Martim. E ninguém melhor que ele para nos explicar. Pastor Daniel Melo. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Paz do Senhor. Tudo bom? Momento de Covid, a gente não pode se abraçar, não pode apertar a mão, mas a gente está aqui presente para falar um pouquinho da pregação. Pastor, é uma honra tê-lo aqui, né? Nesse projeto que estamos iniciando. E antes de mais nada, eu gostaria que o Senhor fizesse uma oração. Amém. Queria que você está em casa também, você fizesse uma oração junto conosco aqui, né? E abençoasse esse momento, que é um momento que a gente vai falar um pouco do início da igreja, né? Para que a gente possa, em nome de Jesus, né, com clareza, mostrar o que é a congregação para todos nós. E eu tenho certeza que esse quadro vai abençoar, né, o coração de todos. Seu Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a gente vem, Senhor, e diante de tudo, perdão pelos nossos pecados, Pai. Vem, Pai, derramar o Espírito Santo dentro de cada um de nós, e que a gente possa, Pai, levar o Teu Evangelho, explicar como é que tudo começou, e que somos testemunhas, Pai, do Teu Evangelho e da Tua Santa Palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento que estamos passando, Pai, de pandemia, Pai, vem com o Espírito Santo de cura, Pai, com o Espírito Santo Consolador daqueles que perderam, Pai, entes queridos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a gente vem pedir Tua graça, Tua consolação e vem pedir, Pai, para que Tu entre com providência sobre esse momento. A gente te agradece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pastor, resumidamente, eu gostaria que o senhor explicasse como foi a sua convenção. Minha conversão foi antes de tudo era espírita, né? Eu acho que como religião oficial mesmo, eu comecei como espírita, kardecista, né? E eu morava na residencial Caxangá na época, passei um pouco pelo catolicismo, né? No engenho do meio na época. E lembro que eu estudei muito o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Via muitas palestras dos mestres, né? do kardecismo na época, e tinha um porteiro que era evangélico. Sempre ele vinha e me indagava, né? Sobre algumas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E toda vez ele me fazia uma pergunta, e me fazia outra, e nessa foram quase 500 perguntas. Uma maneira fácil de falar, de conversar. Eu nunca ganhei uma resposta para ele, nunca dei uma resposta satisfatória para ele. E toda vez que eu dava uma resposta que viesse a convencer, entre aspas, no meu entendimento, ele vinha com outra que eu não tinha resposta. E aí foi quando, num momento como esse de pandemia, foi quando eu tive um acidente de trabalho, que eu tive que ficar em casa, né? Foi que eu disse, não, eu vou ler a Bíblia. Li a Bíblia, né? E me convenci, né, da minha questão doutrinária, que eu acreditava na reencarnação e passei a acreditar na ressurreição. Eu fui convencido pelo Espírito Santo, né, que a ressurreição em Cristo Jesus é o caminho correto, né, doutrinariamente para mim. E aí foi quando eu fui para a igreja batista tradicional do Cordeiro, pastor Miqueias, lembro até hoje daquele momento. Estava lá na galeria da igreja, aí parecia que tinha um cone, um funil assim, apontando para mim assim. Estava tudo embaralhado meio que do lado e eu não conseguia mais escutar mais nada. Eu só escutei quando ele disse assim, tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu levantei as mãos ali, isso aí você que está na galeria desse, eu já desci chorando e ali foi minha conversão. E até hoje eu estou aqui no Evangelho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Foi assim. E como tudo começou? Fala em relação à Igreja Batista Missionária de São Martim.
começou quando eu saí de uma congregação bem perto da minha casa, por uma questão também doutrinária. Algumas outras pessoas já haviam saído da congregação, eu ainda relutei um pouco para sair, e chegou um momento que eu não consegui ficar mais. Falei com o pastor que eu não aguentava mais ficar na congregação. Estava parecendo um Neemias tapando os muros lá, as brechas do muro, e não aguentava mais ficar na congregação. E aí também pedi para sair, fiquei sem congregação, e aquele povo que havia saído antes da congregação pediram para que a gente fizesse momentos de orações. Foi até com a irmã Melissa, para quem conhece a irmã Melissa, ela pediu para começar a fazer orações nos lares. E aí a gente começou a fazer oração na casa da Melissa, Dudu na época também, depois foi na casa da Janaína, e aí a gente foi fazendo as orações e orações e orações, e aí a gente chegou num momento que disse assim, gente, o grupo já está grande e a gente precisa de um local fixo. Na época eu tinha comprado minha casa, eu estou morando hoje, e a casa era um terreno relativamente grande, mas tinha só uma meia água lá atrás, e um terreno meio grande. Bia vai tentar colocar umas fotos aí para você entender um pouco. E aí começou a se fazer as reuniões lá em casa. A gente ficou um ano naquela congregação lá, no quintal de casa, fazendo as reuniões. E começou dali, a congregação começou dali, com estudos, a gente começou com a televisão de 42 e botava o notebook, botava os estudos, botava imagens, começou com um violão, depois a gente arrumou um amigo que tinha um teclado, daqui a pouco um rapaz que tinha voz começou a vir, o Diogo, que hoje está na Assembleia de Deus, junto com a esposa Tayla, manda até um abraço para ele também, Diogo também. Então assim, a gente começou assim, no terraço de uma casa, com a ajuda dos irmãos. A gente lembra de um momento bom também, e depois que a gente fazia esse momento de cultuar a Deus, cada um trazia um pratinho, cada um trazia um lanche, vamos dizer assim, e quando terminava o cultuar, tem algumas pessoas que precisavam ir para casa mais cedo, e aqueles que ficavam, saboreavam na mesa também, a gente fazia Santa Ceia, e depois que terminava tudo isso, ainda ficavam algumas pessoas a mais. E eu lembro que a gente chegou num nível lá, nível tão gostoso, que tinha um grupo que ficava orando, tinha um grupo que ficava louvando, e outro grupo que ficava estudando a palavra. Era um momento lindíssimo ali, foi dali que começou a congregação. E assim, depois desse tempo todo foi quando a gente parou, e eu falei para eles o seguinte, gente, a gente precisa de uma cobertura espiritual. E aí foi quando a gente teve que procurar uma cobertura espiritual, e mais para frente eu acredito que vai vir uma pergunta que vai falar sobre isso. E a mesma tem quantos anos de existência? 7 anos de existência. 14 de abril foi a data de aniversário. E de lá para cá, quais foram os momentos mais marcantes para o Senhor? Nesses 7 anos tiveram momentos bem marcantes. Desde o início, essa igreja foi sempre marcante. Primeiro pelas vidas. Desde o início dela, antes mesmo de haver o templo em si, já teve a conversão da irmã Ana Lúcia. Já quando era reunião em casa, já tinha vidas se convertendo. A irmã Ana Lúcia foi um culto que a gente fez no Centro Social Urbano, e a irmã Ana Lúcia também aceitou Jesus. Aí daqui a pouco a gente aluga, já foi o início mesmo da congregação, lá na frente, e a gente vivia levando o nome, de olha, a igreja, a congregação que é de fundo de quintal, está querendo ser uma igreja agora, está querendo se formar agora, ele não vai aguentar 1 ano, o pastor não vai aguentar 2 anos, não vai aguentar 3 anos, não vai aguentar 4 anos, não vai aguentar 5 anos. E a gente está por aqui até hoje para a honra e glória de Jesus. E se todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele,
nada que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Sem ele a gente não pode fazer nada. Realmente, todas as coisas foram feitas por Jesus. Quantos ministérios a igreja tem? Sabrina, a gente tem muitos ministérios. A questão hoje que a igreja passa é a questão dessa pandemia. Fez a gente dar uma pausa, mas a gente tem... Vou tentar ordenar aqui. A gente tem um Ministério do Trabalho Social que ele se subdivide. Já visitou orfanatos, né? A gente já fez trabalho de rua, a gente já fez sopão, né? A gente já fez doação de roupas, inclusive você participou. A gente já foi para a Ceasa pegar frutas, verduras, já fez cestas para doar na comunidade. Aí do trabalho social a gente tem também o Ministério Essência da Adoração, que é a nossa coreografia. E da coreografia está nascendo um outro ministério agora, que é o Ministério Ágape, que faz parte do Ministério Infantil da gente, das crianças, que também estão começando o trabalho de coreografia também agora. Então, assim, é outro ministério também. E aí eu já aproveito para falar do Ministério Infantil, que já teve berçário, né? Já teve uma sala bem ampla para as crianças. Enfim, a gente tem as Filhas do Rei, né, que são as mulheres que fazem o coral da gente. Tem o Ministério Gênesis, hoje, que é o trabalho do louvor que a gente está fazendo também. Enfim, a gente tem um trabalho de ministérios grandes, bons dirigentes, né, trabalho de evangelismo bom também, com cartazes, a gente já fez na rua. A gente tem um monte de ministérios, e se eu for falar aqui de cada ministério, eu tenho medo de ir falando e esquecer de algum, né? Mas, né, a gente tem um monte de ministério aqui, e até no decorrer dos quadros que a gente for, né, fazendo, escola bíblica, né, que a gente for fazendo os quadros que forem se desenvolvendo aqui na TV, né, eles vão por si mesmos se apresentando, né, e vocês também vão conhecer, né, os ministérios nossos aqui também. Certo. E conte-nos, a congregação, ela tem algum apoio de alguma instituição? Pronto, é nessa parte, né, que eu volto para aquela questão de apoio espiritual. E aí é uma parte que eu quero que você entenda também. Quando eu cheguei no momento que eu falei para o pessoal, gente, a gente precisa de um apoio espiritual, foi quando a gente já estava com um ano, né, de se reunindo na minha casa, depois de ter passado em várias casas, né, que eu procurei um apoio espiritual, né, e aí eu fui apresentado ao pastor Sidney. E o pastor Sidney, ele me deu toda a orientação, disse que eu tinha que esquecer algumas bases, né, do passado, né, e eu esqueci as bases do passado e eu comecei a reconstruir o nosso ponto de partida. Me filiei à Convenção Batista Nacional, fiz uma parte do seminário também, né, fiz tudo que o pastor Sidney mandou. E hoje nós somos uma congregação, né, ligada à Igreja Batista Missionária de Nova Morada, onde ele é o presidente, né, e aqui é uma congregação dessa igreja. E eu sou o pastor auxiliar do pastor Sidney. Então a gente tem uma cobertura espiritual muito boa. Ajuda governamental a gente não tem, né? E para ser sincero, eu não quero, né? Para ser sincero, eu não quero. A gente não tem ajuda governamental, a gente vive dos nossos próprios recursos e da ajuda dos irmãos que estão nos vendo aí em casa, né? Todo material, apesar de ser pouco, né, o recurso que a gente tem aqui é um recurso pouco, mas é com sua ajuda, é com a ajuda de você que está em casa, né, que a gente tem o que a gente tem hoje. As vidas que já foram ganhas para Jesus, né, tudo que a gente já fez como ministério, como trabalho, né, união feminina e tudo, foram feitos, né, com a ajuda e doação dos irmãos. Mas ajuda de alguma instituição a gente não tem. A gente tem os irmãos que formam a nossa instituição.
Vamos agora mudar um pouco. Vamos falar um pouco do pastor Daniel. Vamos lá. Quantos anos de ministério o senhor tem? 7 anos. 7 anos. 7 anos aqui. Mas, contando ao todo, aí sempre eu falo que é 12 porque eu já perdi as contas, mas são 15. 15 anos de ministério, trabalhando no ministério. Já pensou em desistir? Muitas vezes. Às vezes se tem um pensamento assim, o pastor, ele é aquele cara que está sempre forte, que está sempre, né, é aquele cara que está sempre ativo para tudo e ele nunca vai desistir. A gente pensa em desistir, sim. O pastor que disser que nunca pensou em desistir, ele talvez ainda não chegou o momento dele, mas vai chegar. Né? Se a gente for para a Bíblia, qual foi o personagem bíblico também que não pensou em desistir? Jesus, ele sabia até do próprio questão que ele tinha que se entregar lá na cruz, mas ele pediu até ao Pai, lá no Getsemane, se possível, afasta de mim esse cálice. Será que ele também não pensou em desistir? Ele não sabia o tamanho da cruz que ele tinha que carregar? Então ele orou, ele pediu, ele se agoniou, ele suou sangue, né? E se Deus tivesse dito assim, tá certo, você não vai carregar essa cruz, e Deus tivesse dado permissão a ele, eu acho que ele não carregaria não. É uma questão minha. E que eu penso, né? Mas Deus disse não e ele teve que carregar. Deus disse não para mim, né? E apesar de todas as dificuldades que eu tenho, eu uso uma frase que eu gosto de citar muito. A minha missão é maior que os meus desejos pessoais. E o que fez o senhor ir adiante? Como o senhor conseguiu ir adiante? Espírito Santo de Deus. Eu não tenho outra resposta para dar outra. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Se não for por Ele, eu não posso dizer outra palavra que eu gosto muito. Faço porque amo e amo porque faço. Somente o Espírito Santo de Deus para fazer com que eu tenha essa resposta na ponta da língua. Amém. Amém. Pastor, qual o principal trabalho de um pastor? Ser pastor. Ser pastor. O principal trabalho de um pastor é ser pastor. É ser pastor, porque quando você vê aquela parábola que até o próprio Jesus conta, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, né? Essa passagem é muito difícil de você, quem ouve e não vive, talvez seja até fácil ele deixar as 99 e ir atrás daquela. Mas na sua mente você deixar as 99 e ir atrás daquela, mas quando você vai atrás daquela, você está pensando como é que está as 99 lá. Mesmo você sabendo que aquela que você está indo atrás precisa, e você deixou as 99 num lugar seguro, você ainda continua preocupado. Então, não é fácil pensar, né, nas outras pessoas. E a gente sabe que Deus toma conta de todas as pessoas. Mas ser pastor e saber que a gente tem pessoas que confiam, né, na nossa pessoa, para que a gente venha tomar conta da vida espiritual delas, não é fácil. E principalmente no momento de ansiedade que a gente está vivendo, né, no momento de dificuldade financeira, no momento de incerteza, no momento de angústia que a gente está vivendo, né, ser pastor não é fácil não. E como o senhor vê a igreja hoje? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Eu posso falar da igreja hoje como uma igreja local aqui, eu posso falar como uma igreja geral. A igreja hoje aqui está passando por um momento difícil por causa da pandemia. Eu acredito que isso também é geral. A gente está passando por uma rotatividade porque tem pessoas que estão com medo, né? Tem pessoas que são idosas por causa da pandemia e não podem vir, né? Tem pessoas que se arriscam, tanto quanto eu também, né? E a gente vir para a igreja, né? E nessa questão a gente vive uma rotatividade. Então, hoje, como uma igreja local, a gente ter certeza
do que é uma igreja hoje, ter a fidelidade, entre aspas, porque a gente sabe as pessoas que estão com a gente hoje. A gente tem uma fidelidade, mas a gente tem que entender quem são, assim, as pessoas que estão com a gente tem a fidelidade e as pessoas que estão com a gente. Mas a gente tem que entender que são seres humanos, né, e que tem um vírus solto aí matando. Mas a igreja, no contexto geral, parece que a igreja não está enxergando o momento que a gente está vivendo. Gente, está chegando a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores, né, vão adorar Jesus em espírito e em verdade. E Ele está olhando isso. A gente está vivendo um momento difícil que a igreja está passando, e se a gente não tiver hoje o discernimento em adorar Cristo em espírito e em verdade, isso eu falo da igreja geral, gente. Assembleia, né, católica, presbiteriana, né, todas elas, eu não, batista, né, todas elas. Se a gente não tiver esse discernimento hoje do que é igreja, né, e do que é adorar em profundidade, se a gente não tiver raiz na palavra, se a gente adorar superficialmente, nesse vendaval que a gente está vivendo, a gente vai, como folhas secas, no sopro a gente vai voar. Mas se a gente estiver firmado, se a gente estiver fundamentado na rocha e não na areia, a gente vai sim conseguir subsistir. Mas se a gente der o vacilo, Sabrina, como igreja geral eu falo, né, porque não adianta somente ter a igreja de São Martim. Não adianta somente ter a igreja de São Martim. Né? Tem que ter a igreja como um todo, o conjunto da igreja. Tem outras igrejas que têm uma capacidade, dons diferentes. Apocalipse fala de 7 igrejas. Cada igreja, Deus deu uma característica diferente. Eu acredito que no Brasil tem muitas igrejas com dons diferentes para cada estilo, né, de povos diferentes dentro da mesma nação. Mas parece que a gente só quer viver de uma superficialidade que seja um evangelho que agrade, mas não seja um evangelho que mude, seja um evangelho que transforme, ainda que venha doer, mas é quando dói é que ele está transformando. Quando é ele que está transformando. Eu vou usar até uma palavra do pastor Sidney, logo há 7 anos que ele me falou isso. 7 anos que ele me falou isso, e eu quero deixar para você também. O pastor Sidney me falou assim: Daniel, quando tudo estiver muito calmo, desconfie, tem alguma coisa errada. A gente está vivendo isso na terra. Quando tudo estiver muito calmo, desconfie, tem alguma coisa errada. E aí ele me falou isso há 7 anos atrás, e hoje a gente vê que quando tudo realmente está bagunçado é que a gente começa a ver o que realmente está certo e o que realmente está errado. É o que a gente realmente consegue enxergar. Acontece isso mesmo. Verdade. Quais têm sido os principais desafios enfrentados pelo pregador Daniel? Ó, Sabrina, uma palavra hoje, para você dizer que é um pregador, é pregar a Escritura como ela deve ser pregada. E a melhor maneira de pregar uma Escritura é ser pregá-la de forma expositiva. É pregar a palavra da forma que ela está ali, viver o momento como ela foi anunciada, né? Ser estudado aquele momento, interpretar aquele momento, né? Trazer a mensagem para a gente e aí adaptar para o momento que a gente está vivendo agora. E aí a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente consegue entender o que Deus está falando para a gente. Mas hoje o que se vê nas pregações são palavras moldadas para que venha a acalentar o coração da pessoa e ser um evangelho meio que moldado ao que o pessoal quer ouvir, né? É só bênção, 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 mas não vem a correção,
não vem a direção, não vem aquela questão de estudar a palavra para que você venha. O povo de Deus, só um exemplo, né, teve a terra prometida, recebeu a terra prometida, né, como Deus tinha dito que é dar para eles, mas passaram 40 anos rodando no deserto, numa terra que, se eles fossem em linha reta, né, com pouco tempo eles chegariam lá, alcançariam tudo num tempo só. Mas eles tiveram que passar por diversas dificuldades para aprenderem, se edificarem, saberem quem era o Deus que eles estavam servindo. Mas nesse meio termo teve gente que murmurou, teve gente que preferiu voltar para a escravidão, comer cebola. E será que hoje a gente não vive também esses tempos? Será que hoje também a gente não precisa anunciar uma palavra ao qual a gente viu que o povo lá atrás sofreram as mesmas coisas, e hoje também tem pessoas que vivem as mesmas coisas, mas não querem estar rodando para aprenderem, se edificarem, para lá na frente receberem, né, aquilo que Deus tem preparado para eles? José, o que foi que José não passou ou passou para ele ser governador? Né? E aí a gente tem vários e vários casos, né, que a gente vai ver. Então, ser um pregador não é fácil, né? Aí você está pregando uma palavra forte, você está pregando uma palavra que tem, né, efeito, que é a palavra expositiva. Aí às vezes uma pessoa pode confundir e pode pensar: eita, será que o pastor está falando de mim? Será que o pastor está usando a palavra para me atacar? Será? Ou será que a palavra que está ali é viva e eficaz, vai até as juntas e medulas, né, e discerne, faz um discernimento de todas as coisas na vida da gente? Então, às vezes, não é o pastor, a maioria das vezes, não é o pastor que está falando quando se prega a palavra que tem que se pregar. É Deus que está falando ao seu ouvido. Né? E aí é o maior desafio. É você pregar a palavra, ter a sensibilidade do Espírito Santo para deixar Deus falar para a igreja. E não você, né, falar aquilo que Deus não mandou você falar. Esse é o maior desafio de um pregador. Se a gente conseguir, né, ter a sensibilidade de anunciar a palavra segundo o que o Espírito Santo mandar a gente falar, aí sim a gente tem uma certeza que quem falou foi Deus, e aí a gente fica tranquilo, né, porque Ele se responsabiliza pelo que Ele manda a gente falar. E o que mantém o senhor firme até hoje nesse cargo? Espírito Santo de Deus. Falei e vou lá de novo. Espírito Santo de Deus. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. E eu gostaria que o senhor falasse... Deixa eu falar só uma coisa, Sabrina, posso? Pode. Tu falou das questões difíceis e eu esqueci de falar. Gente, a gente teve muito momento difícil e eu queria deixar claro para você, só para não me esquecer, porque é o primeiro quadro da gente e vai ter outros também, mas ó, a gente já teve teto da igreja que já desabou, né? A gente já teve muita chuva, nesse tempo de chuva que a gente teve agora, né? A gente teve muita chuva aí de uma maneira que alagou a igreja, né? E o Ministério do Louvor estava tocando praticamente dentro d'água. Eu com medo, eles tinham só um altar que era mais ou menos um palmo, eles estavam tocando, né, com os equipamentos ligados, tocando. Meu Deus do céu, esse povo é doido. Mas o povo não queria deixar de tocar, não. E o povo que estava do lado embaixo do pequeno altar que a gente ia lá, não queria sair da igreja, não. Estava lá na igreja adorando. Teto da igreja desabou, né? Escola bíblica também com chuva, né? A gente teve já momentos de fazer escola bíblica e ter gente com guarda-chuva aberto dentro da igreja. A chuva na rua já tinha parado, mas a água estava empoçada ainda no telhado. E tinha gente com o guarda-chuva aberto, né? Vendo a aula da escola bíblica, né? Com o guarda-chuva aberto. Eu tive que subir uma escadaria que teve lá e tive que registrar esse momento da gente.
né? Porque foi um momento para a gente que ficou marcado na história da gente lá, né? Então, assim, foram dificuldades difíceis que a gente passou também ali na igreja. As meninas da coreografia, lembro que na época não tinha cerâmica como tem aqui hoje, nesse templo aqui, né? Aí iam fazer umas coreografias lá, ficava a banda do joelho, né? No altar que tinha lá também, porque a areia, o piso era de cimento grosso, né? Então, assim, a gente teve muitas dificuldades que a gente teve que enfrentar. Pastor, conte-nos em que o senhor se inspirou para fazer esse quadro, Aos Pés da Cruz. Pronto, esse quadro Aos Pés da Cruz foi, por incrível que pareça, foi com você, né? Eu estava no Instagram, estava dando uma olhada no Instagram e te vi lá fazendo alguns trabalhos de marketing lá, apresentando uma marcenaria, fazendo um vídeo de reflexão, não é? E eu disse, olha, Sabrina, então, né, gosta mais de trabalhar nos bastidores, aquele negócio já está se desenvolvendo, só olhar um talento que eu posso utilizar para aquilo ali. E o cunho final disso é o quê? É pegar as pessoas que são mais antigas da igreja, né? As pessoas que já têm uma certa idade de igreja, né? As pessoas que estão já de um certo tempo no meio da igreja e as pessoas que estão chegando agora para conhecer um pouco da história completa da igreja. Está entendendo? E aí, esse Aos Pés da Cruz, quando vem com o início, né, o início de tudo, é para que a gente tenha uma junção desses três povos. E como a gente está numa rotatividade de pessoas que é normal, a gente tem, claro, as pessoas fixas, mas tem pessoas que estão nos visitando, né, tem pessoas que estão querendo congregar com a gente, mas não conhecem como a gente começou, as dificuldades que a gente já passou, não é? Então, assim, esse trabalho ele vem para unificar a igreja, para que todos eles possam conhecer o trabalho completo da igreja, para que eles possam ter uma noção, eita, como é que essa igreja começou? Será que ela tem alguma igreja que dê suporte para ela? Será que ela tem uma história para contar? Será que ela tem um estatuto que possa reger essa igreja? Tem estatuto. Será que ela tem um regimento? Tem um regimento. Será que ela tem gabarito? Será que o povo dessa igreja já tem, um exemplo, um know-how? Porque só quem tem know-how para falar do Evangelho são os apóstolos, Paulo, Pedro, aqueles que realmente sofreram. A gente hoje não sofre não. Quem sofreram foram eles. E a turma da igreja perseguida. A gente está começando a sofrer uma perseguição agora, né? E a gente está ainda fraquinho. Mas a gente está começando a conhecer a igreja agora. Né? Como a gente começou, as dificuldades que a gente já passou, quem já dormiu na igreja, trabalhando, pintando a igreja, né? Enfim, outra dificuldade que eu me lembrei agora, sempre tu vai ter dificuldades no início, sempre. O teto que desabou, que eu falei no início, no meio e vou falar no final, né? No teto que desabou, a gente não tinha dinheiro para trocar o teto, tinha que trocar o teto, era aquelas telhas de alumínio, né? De 5 metros, a gente não tinha dinheiro para trocar, ela estava toda enferrujada, sei lá, toda velha. A gente teve que lixar, alugar os andaimes, pegar uma tinta branca e pintar no pincel. A casa todinha pintar no pincel. Foram quase 3 dias sem parar, trocando de tudo, 3 em 3 pessoas para fazer esse trabalho. Então, Aos Pés da Cruz surgiu com você, né, com essa sua dinâmica que você conseguiu desenvolver, né? Você desenvolveu essa questão e veio a ideia de mostrar para quem já é mais antigo, quem está no meio da igreja, quem está chegando agora, como ela se desenvolveu. Foi assim que a gente teve essa ideia para a gente chegar até aqui.
Sabrina, então o momento da reflexão, né, o momento que você pediu, ele tem muito a calhar com o que a gente está vivendo hoje, um momento de aflição, um momento de correria, um momento de angústia, um momento que a gente não sabe no que vai dar, onde a gente vai parar. Né? E Pedro, eu acredito que ele viveu esse momento quando a gente lê São Marcos, capítulo 14, versículo 66, quando ele vai dizer assim: E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e, vendo a Pedro, que estava se aquentando, não é se esquentando, né? Olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu ao alpendre, e o galo cantou. Essa foi a primeira vez. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Já foi a segunda vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Já foi a terceira vez. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus que tinha dito: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor. Queremos pedir, Senhor, misericórdia e perdão pelos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá o discernimento da Tua palavra e que ela seja consolo aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que essa reflexão que vem agora, Pai, que ela seja o conforto aos nossos corações, para que a gente possa passar, Senhor, por esse momento difícil que estamos passando agora, Pai. Seja ele na parte financeira, Senhor, seja ele na parte, conjugal, Senhor, seja ele na parte do trabalho, Senhor, seja ele na parte estudantil, em qualquer momento que a gente venha viver. Em nome de Jesus, Pai, nossas vidas está entregue em Tuas mãos. Em nome de Jesus, te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Mas, Sabrina, então, para você ver, naquele momento, o que estava acontecendo? Jesus estava sendo preso, ele tinha sido dado como o rei dos judeus, Judas, quando traiu e entregou ele, achava que ele ia ser o Messias, ele ia ser o rei, ia ser aquele camarada que ia libertar o povo, do Império Romano, que ele ia se levantar como um rei, verdadeiramente ia acabar com tudo, mas foi tudo ao contrário. Jesus começou a apanhar, começou aquele tumulto, tinha gente que defendia, tinha gente que não defendia, aquela gritaria, um verdadeiro rebuliço que estava acontecendo naquele momento, de maneira que deixou todo mundo apavorado. Pedro foi liberto, foi salvo num mar bravio. Vento, mar, aquieta-te. Pedro andou por sobre as águas, Jesus deu a mão para ele. Me arrepio quando eu falo disso. Pedro, antes de fazer todo e qualquer milagre que ele fez, ou ter caminhado com Jesus, Pedro teve a sogra curada, para tudo que ele fosse fazer na vida, ele tivesse a casa dele em ordem, para que quando ele fosse fazer as coisas, ele não tivesse que se preocupar com o que estava na casa dele. Ele fosse fazer as coisas de Deus, sabendo que o que estava em casa estava protegido. Mas no momento da bagunça, no momento que Jesus estava sendo chicoteado, lapiado, para ser julgado, preso, ele se escondeu. E Jesus já tinha profetizado para ele: olha, tu vai me negar. Ele disse: não, vou te negar não. Vou te negar não, Senhor. Vai, vou não, vai. Ele se baixou a cabeça, e ficou. Quando foi nesse momento aqui, a empregada foi lá e disse assim, do sumo sacerdote, disse assim: olha, tu é um deles. Não sou não. Tu é, rapaz, sou não. Aí os outros assim: tu é galileu? Até do jeito dele tu fala, rapaz.
tu és igualzinho a eles, tu és um deles. Ele fez, não sou não, o galo cantou e na hora veio na mente dele. Eu neguei e o mestre disse que eu ia negar. E na hora ele chorou, veio arrependimento sobre a vida dele. O que a gente pode trazer isso como ensinamento para a vida da gente hoje? A gente está passando um desespero, a gente está passando um momento que a gente não sabe como vai ser o amanhã, se a gente vai ter esse negócio da Covid ou não, se a gente vai ter um parente da gente infectado ou não, né? Se a igreja vai voltar a abrir amanhã ou não, se tem alguém que vai negar a Cristo ou não, porque nesse momento difícil, né, as pessoas só querem ver, e principalmente do que você me perguntou, né, no momento da entrevista, você me perguntou o que é que eu achava da igreja. E eu falei da superficialidade dela, da igreja só pregar a questão do evangelho superficial, não ter raiz. E nesse momento de dificuldade, o que é que a igreja está fazendo? Muitos estão se escondendo, ao invés de dizer assim, eu sou de Cristo. Ó, tu é cristão. Eu não sou cristão não. E corre, nega a fé, se esconde, procura coisas para se aliviar, ao invés de estar com o joelho no chão, ao invés de estar orando, ao invés de estar buscando a presença do Senhor, ao invés de estar buscando um momento como esse numa live. É uma hora. Ah, é cansativo. Uma hora que a gente tem na presença de Deus, uma hora que a gente tem de escutar uma rádio, uma hora que a gente tem, 5 minutos que a gente tem de orar ao Senhor, parar, buscar a presença de Deus. Será que isso não seria uma maneira da gente estar negando a Jesus? E quantas vezes, nesse momento de agonia, nesse momento de pandemia, nesse momento de corre-corre, a gente deixa de fazer as coisas de Deus para, eita, se eu não fizer isso não vai dar tempo, se eu não fizer isso vai dar tempo de fazer aquilo outro, e a gente nega Jesus, nega. Será que a gente não está negando Cristo e por causa dessas coisas, falo, nós no contexto geral, humanidade, será que por causa dessas negações que essa assolação não está acontecendo sobre a gente? Será que não é necessário Cristo fazer vir ao nosso coração que Ele é o Salvador, assim como aconteceu com Pedro, e a gente lembrar que Ele diz assim, olha, eu vou voltar e eu vou tocar o teu coração. Não adianta você me negar, tá prestando atenção, você está em casa, não adianta você me negar, não adianta você correr, não adianta você procurar distração nesse momento de pandemia, não adianta você, eu vou usar o TikTok, não, eu vou assistir Netflix, não, eu vou não sei o que, eu vou assistir a série tal, não sei o que, eu vou fazer isso, aquilo, outro, não, eu vou dar uma viajada, não sei o que, e deixar Jesus para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, quando Jesus deve ser o primeiro lugar na sua vida. E na minha vida, e na vida de Sabrina. Mas se chegar alguém e dizer assim, tá fazendo jejum? Eu tô. Mas na verdade, será que tá? A gente às vezes diz que tá, mas será que tá? A gente tem que orar mais. Será que a gente está orando mais? Será que não seriam formas da gente estar negando ao Senhor também? Pedro aqui, ele negou realmente. A gente nega de certa forma dissimulado ou escondido, não é? A gente, não, eu tô top, pá, né? Mas na frente do outro. A questão não é na frente do outro, porque Pedro não estava na frente dos outros discípulos. Ele estava distante dos outros discípulos. E quando ele estava distante, ele negou. Aí fica a pergunta para mim, para Sabrina, para Gabriel que está ali, não é, na edição, não é? Quem é Sabrina quando está distante de Daniel, do pastor, de Gabriel, do editor, não é? Ou das outras pessoas da igreja? Como é que ela se comporta como cristã? Ela vai negar Cristo ou vai anunciar Cristo? Quem é você quando não está na presença de outros irmãos? Vai negar Jesus ou vai dizer assim,
Ele é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é que eu vou me fortalecer, é nele que eu vou colocar a minha base, a minha rocha. Né? É nessas coisas que a gente tem que colocar a nossa reflexão. Eu vou negar Cristo nesse momento? Teve uma primeira onda, a gente está numa segunda onda, né? Em outros países já tem a iminência da terceira onda, né? Até onde a gente vai parar, eu não sei. O que eu só sei é que está desde 2000 anos atrás, que isso já está anunciado que ia acontecer, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, guerra política, e cada dia mais o amor de muitos estão esfriando porque estão negando a Cristo. Negando, o coração esfriando. Né? Graças a Deus, Pedro teve aquele momento do toque que ele lembrou, neguei e chorou. Tem gente que lembra e não chora. Tem gente que lembra que está negando, mas não tem o verdadeiro arrependimento, não chora. Ah, eu já neguei. Ah, não vai mudar mesmo. Ah, vai estar tudo do mesmo jeito. Ah, se eu voltar para a igreja. Ah, se a igreja voltar. Ah, mas quando eu estiver na frente dos irmãos, aí eu vou ser o santinho. Aí ninguém está vendo mesmo o que eu fiz lá atrás. Aí eu peço perdão porque Deus é amor. Lembre-se que Salmo 139 vai dizer: Tu me sondas, Tu me conheces. Sabe meu levantar e meu sentar. Antes ainda que saia uma palavra da minha boca, da tua boca, da minha boca, Tu já conhece. Se eu for para cima, Tu já sabe. Se eu for para baixo, Tu já sabe. Se eu for para um lado, Tu já sabe. Para onde eu correrei, Senhor, da Tua presença? Não adianta a gente negar a Cristo no momento de crise que a gente está vivendo. Não adianta a gente buscar coisas que vão entreter a gente e a gente não buscar ao Senhor no momento que a gente tanto precisa. Não adianta a gente ir para um Instagram, não é, se entreter, fazer TikTok, fazer isso, aquilo, outro, não é, musiquinha, aquilo, outro, e de repente, isso eu estou falando as coisas leves, que a gente poderia ir bem mais a fundo, e bem mais em outras questões, não é, que a gente pode negar Jesus. Mas são essas coisas que eu deixo como reflexão, né? A gente vai ser como Pedro, ou vai ser como, não é, como Pedro naquele momento, ou a gente vai ter uma outra atitude. Qual vai ser essa outra atitude? Mais para frente no Evangelho de João, depois que Jesus ressuscita, ele tem outro encontro com Pedro que arrepia novamente. Do jeito que Pedro negou Jesus, e Jesus vai perguntar para Pedro, lá na frente, vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Pedro já sabia que Jesus sabia das coisas, porque Jesus sabia que ele ia negar, sabia que ele ia amar. Eu amo. Aí Jesus vai lá e diz assim: Pedro, tu me amas? Tem até um trocadilho que eu não vou entrar nisso aqui agora não, para não ficar muito longo não. Tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas com amor verdadeiro, com amor ágape, com amor de Deus, com amor sabendo que eu sou Deus, que eu sou o teu Deus verdadeiro. Não como aquele amor de amigo, não, com amor de Deus verdadeiro, com amor de um Deus que vai fazer todas as coisas na tua vida. Tu me ama de verdade? Ama, amo. Ande comigo agora. Esteja comigo agora. É o que eu digo para você agora. Chegou o momento de, ao invés de negar Cristo, você dizer assim: eu amo a Cristo. Mas não dizer por dizer, como nas duas primeiras vezes que Pedro falou, mas dizer como na terceira vez: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Eu te amo. Mas eu te amo com um amor verdadeiro, um amor ágape. Que isso caia no seu coração, no coração da sua família, no coração da sua casa, e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa eu queria deixar, Sabrina, em nome de Jesus, para a igreja. E é com esta bela reflexão
que encerramos o quadro de hoje. Espero que vocês tenham sido abençoados. Fiquem com Deus e até a próxima. Pode falar agora, se salta. Desculpa aí o barulho exterior, tiro, essas coisas que acontecem aqui, moto cinquentinha passando, né, som de bike, né, de zoado de funk, essas coisas passando aí, gravata roxa do pastorzão, essas coisas acontecem que é a primeira vez que a gente está gravando, né? E atenção também. Aí a gente não tem, ó, o vaso de Silvana, a gente com mais medo de quebrar essas coisas aqui. Aqui é também. Sabrina com a testa cortada. Sai com a testa cortada, fio de ventilador. Mostra o ventilador ali, olha pra ali, ó. Fio de ventilador, a porta aqui, ó. É tanta coisa, gente. Dá pra aqui, a tomada, é tanta coisa, gente. Então, Mas assim, uma coisa é importante, não deixem de se inscrever no canal, tá? Assistam os vídeos que vai ter muito mais para a sua edificação. Amém, gente. Fiquem na paz, Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau. Cortou minha testa de novo, não foi porque eu fui pra ver.